primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 15. Peço aos irmãos então que abram suas Bíblias, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 15. Agora para lermos, irmãos, do versículo de número 9 até o versículo de número 15, irmãos. Então os irmãos acompanhem a leitura, por favor, do texto sagrado. Veja o que diz então o escritor do primeiro livro dos Reis. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Vamos pedir ao Senhor que depois de sua palavra lida e ouvida, ele venha nos abençoar na pregação da palavra e também no atender dela e a sua instrução. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, agora, ó Pai, neste momento central do culto cristão, nós ouvimos a Tua voz em Tua palavra, ó Deus, para a pregação da mesma. Abençoa-nos, Pai, aquele que prega, para que faça de maneira fiel, conduzido pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e guardado por Ele, e aqueles que ouvem, pelo Teu Santo Espírito também, preparados e capacitados, para ouvir e guardar a Tua palavra, ó Deus. Que assim o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor reunida nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus, Rei e Salvador, nós te pedimos. E com perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Carla, minha irmã, Cida, Isaac. Na Inglaterra do século XVI, sentou-se no trono Eduardo VI. Quando Eduardo VI sentou-se no trono da Inglaterra no século XVI, ele tinha apenas 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, Eduardo VI começou a reinar. Ele era filho do famoso rei Henrique VIII. Seu pai, Henrique VIII, ele, dentre outras coisas, foi muito conhecido e marcado na história, porque foi através dele que a igreja do século XVI, a igreja na Inglaterra e católica romana, rompeu com a igreja de Roma, por motivos, é verdade, não piedosos, mas pessoais e políticos. Vocês se lembram que, por motivos pessoais e políticos, Henrique VIII rompeu com Roma, com a igreja católica romana. Vocês se lembram por quê? Porque Henrique VIII queria divorciar-se da sua então mulher. E a igreja católica romana, neste caso, corretamente, entendia o divórcio como pecado. E ele então rompeu com a igreja católica e fez da igreja da Inglaterra uma igreja sem laços com a igreja católica. Todavia, Henrique VIII, mesmo tendo rompido por interesses pessoais e políticos com a igreja católica, ele continuou observando a doutrina católica em seu reino. Então, Eduardo VIII, pai de Henrique VI, não era, longe disso, alguém piedoso, ok? A vida de Henrique VIII era uma vida desastrosa. Ele teve 6 esposas, Henrique VIII, e foi infiel a 6, ok? Ninguém, portanto, esperava que o filho de Henrique VIII, Eduardo VI, que em meados do século XVI sentara-se no trono da Inglaterra, avançasse com a reforma protestante na Inglaterra, que naquele momento já estava de fato progredindo. A reforma protestante já estava acontecendo naquele momento.
Mas ninguém esperava que o filho de Eduardo VIII, um homem tão devasso, um homem tão comprometido consigo mesmo e defensor do catolicismo romano, fizesse com que a reforma protestante avançasse na Inglaterra. Ninguém esperava então que o filho daquele homem fizesse algo de fato pela reforma protestante. Mas, para a surpresa de muitos, e para de fato estar marcado na história, durante o reinado de Eduardo VI, a reforma protestante avançou de forma poderosa na Inglaterra. Aquele filho de quem ninguém esperava, por conta do seu pai, fez com que a reforma protestante avançasse muito e fosse estabelecida na Inglaterra. Por exemplo, durante o reinado de Eduardo, uma Bíblia em inglês foi doada a cada paróquia na Inglaterra. Para que as pessoas pudessem ouvir e entender a palavra de Deus, os sermões eram pregados não mais em latim, língua que ninguém entendia, mas em inglês, todos os domingos, por ordem do rei Eduardo VI. Aos padres que não sabiam pregar, a igreja forneceu um livro de homilias. E esse livro de homilias, ele incluía um primeiro sermão que começava com a seguinte declaração: o primeiro acesso a Deus, bom povo cristão, ocorre por meio da fé, por meio da qual somos justificados diante de Deus. Isso é um lema da reforma protestante. E no livro de homilias dado a cada padre da Inglaterra, o primeiro sermão desse livro de homilias começava com essa declaração. Os leigos foram autorizados a compartilhar com os sacerdotes o sacramento completo da ceia do Senhor. Vocês se lembram-se que os leigos só tinham acesso à hóstia, ao pão, e não ao cálice, pois Eduardo VI, no seu reino, autorizou os leigos a participarem tanto do pão quanto do cálice. As pessoas foram incentivadas a não orar aos santos. As imagens de Maria foram retiradas das igrejas da Inglaterra para que evitasse que se tornassem elas objetos de adoração. Como resultado dessa e muitas outras reformas que no tempo de Eduardo VI, no breve tempo que ele reinou, foram de fato promovidas, em 1553 a reforma inglesa já estava completa. Já que Eduardo era tão jovem, é claro que essas reformas não se deveram apenas a ele. Ele tinha apenas 9 anos quando, de fato, assumiu o trono da Inglaterra. Mas aos seus conselheiros, a quem ele soube ouvir também, como o famoso Thomas Cranmer, que era arcebispo da Cantuária, e outros conselheiros que cercavam o rei Eduardo VI. Mas, veja só, Eduardo VI reinou pouco tempo. Ele morreu jovem, ele morreu com 15 anos. Ele começa a reinar com 9 e morre com 15 anos. Mas diz a história, e é registrado por historiadores, que quando ele estava próximo da morte, ele fez uma linda oração. Ele orou a Deus que Deus, como Senhor, defendesse o seu reino da falsa adoração e preservasse a verdadeira religião na Inglaterra. Foi a oração que ele fez antes de morrer. Dentre uma linhagem de governantes indignos, como era Henrique VIII, Deus levantou um rei, Eduardo VI, que fez com que sua causa, a causa protestante, avançasse na Inglaterra. Irmãos, o exemplo de Eduardo é um grande encorajamento para alguém que vem de um contexto duvidoso, de uma família problemática. Nós não devemos ser paralisados pelo nosso passado. O nosso passado não nos define em Cristo Jesus. O Espírito Santo, irmãos, não só pode, como ele intervém para fazer uma poderosa obra de graça em nossas vidas e na vida de nossas famílias. O que é fraco no poder do Espírito torna-se forte. O que é ferido pode ser curado. O que está perdido pode ser salvo. Mesmo que ninguém em nossa família jamais tenha sido fiel a Deus, podemos fazer algo para servir o seu reino. Talvez mais do que qualquer pessoa em nossa família antes de nós.
a graça de Deus não nos permite estar paralisados por conta da nossa criação ou da família que tivemos ou possuímos. Um exemplo notável disso é a intervenção graciosa de Deus na história do rei Asa, que nós acabamos de ler. O rei Asa veio de uma família complicada, veio de uma família idólatra. Nós vimos o avô dele, Roboão, estabelecendo a adoração pagã em Judá, em Jerusalém. Nós vimos o seu pai Abias seguindo os passos do avô, introduzindo e continuando com a adoração pagã. Mas com Asa foi diferente. Com Asa foi completamente diferente. Olha como o texto começa a nos apresentar esse rei. No 20º, diz o versículo 9, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, ou seja, enquanto Jeroboão em Israel reinava no seu 20º ano, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Irmãos, humanamente falando, havia poucos motivos para esperar que Asa fosse fiel a Deus, não é verdade? Se nós tivéssemos naquela época e olhássemos Asa e pensássemos no pai dele, no avô dele, a gente poderia, de fato, começar a imaginar que Asa não iria muito longe, por conta da família dele. Não é o que geralmente nós fazemos? Quando nós olhamos alguém, o passado da pessoa e a família, a gente, será? Será que vai sair alguma coisa boa dali? Seu avô, o rei Roboão, como nós falamos, era um tolo, era um idólatra. Abias, seu pai, partilhou dos meus pecados de Roboão, seu avô. Em um sentido aqui, meus irmãos, de fato, Asa não tinha um prognóstico muito bom para ser um bom rei, dado que o caráter do homem geralmente é moldado pela sua natureza ou pela sua criação, não é verdade? Asa era um candidato improvável para a santidade, certo? Um candidato improvável. Viveu com quem viveu, foi criado por quem foi criado. É improvável que ele seja um santo, né? Alguns poderiam pensar, nós poderíamos imaginar. Seu nascimento parece ter sido, olha só, aqui que situação complicada. Seu nascimento parece ter sido resultado de uma relação incestuosa entre o filho e a mãe. Entre o filho e a mãe. Veja por quê. No versículo de número 10, nos é informado no final dele que o nome da mãe de Asa era Maaca, filha de Absalão. Qual que é o problema? O problema é que no versículo de número 2, nos diz que Abias era filho de Maaca, também filha de Absalão, da mesma mulher. Então o que acontece? Abias teve uma relação incestuosa com a própria mãe e nasceu Asa. Dava para esperar alguma coisa de Asa? Você recomendaria Asa? Você teria confiança em Asa por conta desse contexto terrível? De acordo com a lei do Antigo Testamento, incesto não só constituía, como ainda constitui, um pecado contra Deus, uma abominação que era passível de ser punida com a pena de morte. Então, irmãos, em resumo, seria fácil pensar que Asa nunca seria nada na vida. E às vezes nós somos tentados a pensar da mesma forma sobre nós mesmos, ou sobre os nossos filhos. Que dado o nosso passado, o que fizemos, nossos erros, nossos pecados, o tempo que nós perdemos, tudo está perdido. Ou se pudermos fazer algo para Deus, sempre será algo muito limitado. No entanto, irmãos, Asa acabou por ser um dos poucos bons reis de Judá. Não é incrível isso? Não é maravilhoso isso? De quem menos se esperava, veio muitas coisas boas. E ele foi um dos poucos reis que Judá teve que foram bons. Olha só como o texto diz isso. Versículos 11 e 12. Vamos ler juntos? Leiamos. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra Irmãos, Asa teve sucesso
exatamente nas áreas em que seu pai e seu avô falharam. Ou seja, enquanto seu avô e seu pai promoveram a idolatria, Asa acabou com a idolatria. Que surpresa doce e bendita. Asa foi um reformador. Tal como seu bisavô Davi, ele tinha um coração voltado para o Deus verdadeiro e para a adoração verdadeira. Portanto, Asa pôs um fim à adoração dos falsos deuses e às práticas depravadas da religião cananeia. Asa trouxe uma reforma espiritual para o povo de Deus. Que graça, que bênção. Que bênção. Irmãos, a única explicação para o que aconteceu com Asa, e acontece pela graça de Deus ainda hoje, é a misericórdia de Deus e a graça de Deus. A graça de Deus é que, de fato, opera na vida dos homens essa reviravolta surpreendente. Deus não entregou a família de Asa aos seus pecados, mas levantou Asa para ser um fiel adorador. Nós podemos olhar para a vida de Asa, todo o contexto dela, e dizermos como Paulo disse e escreveu em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, houve superior graça. Que mensagem confortante, que verdade confortante, não? Às vezes nossa vida é cheia de pecados, mas a graça triunfa sobre os muitos pecados. Onde há muitos pecados, a graça é superabundante, irmãos. Isso certamente nos dá esperança, não é? Para a obra da graça de Deus em nossas vidas e na vida de nossas famílias. Em termos humanos, a nossa situação pode não parecer muito promissora, não é verdade? A gente olha para os nossos parentes, para os nossos pais, para os nossos filhos e olha, eu acho que não vai sair nada daí. Às vezes, receiamos estar condenados a repetir os pecados de nossos pais, ou que nossos filhos não tenham o coração voltado para Deus, aquele de quem eles precisam para fazer a diferença no mundo para Cristo. Mas o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Moisés e Deus de Asa é um Deus de intervenção graciosa, que tem o poder de trazer nova vida espiritual. Eu citei aqui o Deus de Abraão, porque vocês se lembram que Abraão foi tirado de um contexto de idolatria. Jacó, lembram-se de Jacó? O enganador, o trapaceiro Jacó? Deus fez dele Israel, o pai de Israel, um crente fiel. Lembram-se de Moisés, criado no Egito? Quem esperava, irmãos, que Moisés se tornaria, pelo poder e graça de Deus, o libertador do povo dele, do Egito? Se ele foi criado pela filha de Faraó. Mas lá estava Moisés. Quem imaginou que Asa seria um reformador, filho de quem era? Neto de Roboão. Mas a graça de Deus é poderosa. A graça de Deus é, irmãos, irresistível. Irresistível. Ele é o Deus do sepulcro vazio, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Agora, o crescente poder de Cristo está disponível a todo aquele que crê. Não importa em quantos pecados esteja envolvido e não importa quantos pecados estejam ao seu redor. Cristo tem o poder de curar, de salvar e de transformar. Conhecer o poder, irmão, salvífico de Deus nos encoraja a orar pela graça, tanto para nós mesmos quanto para nossos parentes. Oramos por corações totalmente dedicados a adoração a Deus. Conta a história, por exemplo, que a mãe de Agostinho, lembram-se, santo, chamado Santo Agostinho, orava muito por seu filho, né? A história dizia que Santo Agostinho, né, não era nada santo. Pelo contrário, Agostinho era bem promíscuo. Tem até aquela famosa oração, né? Santo Agostinho, né? Que antes de ser engraçado era triste, né? Que ele orava a Deus dizendo: Senhor, dai-me castidade, dá-me pureza, mas ainda não. Diz que Agostinho orava assim. Mas a graça de Deus alcançou pelas orações de sua mãe. Diz a história também, né, que quando a mãe de Agostinho ia à igreja orar pelo seu filho, o ministro ali, que era responsável, via ela chorando tanto, que uma vez o ministro chegou a ela e disse: olha, vá para casa,
vá para casa. Vá para casa tranquila. Deus não deixará de atender a oração de tantas lágrimas. Pode ir para casa. Deus ouvirá a sua oração. Deus transformou a vida de Agostinho pela oração de sua mãe. O Senhor é cheio de misericórdia e graça. Não é a nossa esperança? Não é a nossa única esperança? Não é a nossa única esperança? A graça poderosa de Deus sobre nós, pecadores. Pois Ele é cheio de graça. Ele é cheio de graça. E Ele ama salvar. Ele ama salvar. Também Deus é poderoso, irmãos, para destruir os ídolos de nossas casas. Diz aí o texto, lembram-se? Que a Asa destruiu, tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos da sua casa, ou seja, que seus pais fizeram. Irmãos, Deus é poderoso para destruir os ídolos de nossas casas, assim como fez através de Asa. Lembra também? Deus fez isso através de Jacó. Quando Jacó, em aperto, teve a revelação da parte de Deus, e Deus, de fato, mandou que ele e a sua família se consagrassem. Então Jacó disse à sua família: tirai todos os deuses estranhos do nosso meio, vamos nos purificar a Deus. E a família dele obedeceu a voz do patriarca e foi abençoada por Deus. Meus irmãos, em nossa família pode haver muitos ídolos. Pais que podem se entregar ao dinheiro, filhos que se entregam ao entretenimento mundano e vazio, cônjuges, marido e esposa, que podem ser cheios de si mesmos e egoístas, adorando não a Deus, mas a si mesmos, procurando sempre satisfazer os seus desejos e nunca pensando em Deus e no próximo. São ídolos. Ídolos que podem haver na nossa casa, no nosso coração. Mas Deus tem poder de livrar nossa família dos falsos deuses. Devemos orar ao Senhor. Devemos pedir e clamar pela graça dele. Senhor, livra o meu filho dessa idolatria. Livra o meu filho deste mundo mal, Cristiane. Nós podemos orar assim. É Silvia, é José, Anésio, querido, Felipe. Nós podemos, Cristina, orar. Senhor, livra o meu filho do vício dele. Livra o meu filho da idolatria a este mundo. Nós podemos orar. Senhor, livra o meu pai. Meu pai está cego. Meu pai não lhe conhece. Meu pai é duro. Mas a tua graça é abundante. A tua graça é irresistível. A tua graça é poderosa. Nós podemos e devemos orar. Deus tem o poder de destruir os deuses que nossas famílias têm adorado, libertando-as e a nós mesmos para oferecermos nossas vidas ao seu serviço. Vamos continuar, irmãos. Veja só, deixar os ídolos para trás para adorar a Deus em verdade e espírito pode custar muito caro àquele que decide fazer isso e faz. Não é verdade? Você tomar, Ana querida, Ana Paula, minha querida, para você tomar uma posição de abandonar tudo para adorar a Deus, para quebrar com a nossa vida de passado, de pecado, pode nos custar muito caro. Jesus disse isso. Jesus nos advertiu do custo do discipulado cristão. Olha o que ele diz, o seu Jesus: se alguém veio a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26, 27. E o Senhor Jesus continua dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Devemos, irmãos, calcular o custo total do discipulado. O rei Asa não só calculou o seu custo, como também pagou seu preço. Sua decisão de seguir a Deus nos mostra o custo do discipulado em duas áreas. Primeira, a relacional e a financeira. Quando ele decidiu fazer a reforma em Jerusalém, em Judá, o seu reino, ele fez a conta que ele teria o custo disso em duas áreas: a relacional e a financeira. Veja como isso custou, ou seja, como custou a Asa ser fiel a Deus naquilo que se referia aos seus relacionamentos,
propriamente aos seus relacionamentos familiares. Olha só o versículos 13 e 14, vamos ler juntos? Leiamos, olha, veja aí. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias... Veja, Asa não só destruiu todos os prostitutos cultuais do seu reino, como quebrou todos os ídolos, como destituiu do cargo a sua mãe. Tremendo, não? A rainha mãe, no caso aqui Maaca, mãe de Asa, a rainha mãe naquela cultura exercia um papel político de destaque, não era uma qualquer. Em muitos casos, o poder de uma rainha mãe era apenas inferior ao do rei. Depois do rei, quem dava as ordens era a rainha mãe. Como figura de liderança, a rainha mãe exercia uma influência espiritual tanto sobre a família real, quanto sobre o público, aqueles que estavam ao redor, que viviam junto da realeza. Nesse caso específico aqui do texto, nós percebemos que Maaca, como rainha mãe, estava liderando pessoas numa adoração falsa, uma adoração, Silas, a falsos ídolos. Diz o texto que Asa queimou, destruiu um poste ídolo de uma imagem abominável que havia sido feito por sua mãe. Ou seja, sua mãe estava conduzindo o povo do seu reino à adoração pagã. Então o que Asa fez? Destituiu ela do cargo e destruiu o ídolo que ela criou. Maaca, mãe de Asa, havia erguido esta imagem, provavelmente a imagem de Azera, que era uma deusa cananeia, uma deusa que era a deusa do sexo, consorte de Baal. E Asa destruiu, como depôs sua mãe. Agora imagine a pressão sobre Asa. Imagine Eridinai, Diácono João, Roberto. Imagine a pressão sobre Asa, quando ele decidiu destituir a mãe dele do cargo. Asa deve ter sofrido uma enorme pressão pessoal e pública para deixar aquilo passar impune. Olha, não mexa com sua mãe. Ela é rainha mãe. Sua mãe ficaria muito ofendida, Asa, com um ataque direto à religião dela, ainda que seja uma religião ímpia, é a senhora sua mãe. Como o rei poderia fazer uma coisa dessas com a própria mãe? Alguns pensariam. No entanto, Asa decidiu honrar a Deus, ao invés da sua mãe, e derrubou e queimou o ídolo que ela havia levantado. Lembra o que Jesus disse? Aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, por minha causa, não é digno de mim. E aborrecer ali não é provocar, mas a ideia de aborrecer é aquele que por minha causa, por viver a vida que eu ordeno, não causar aborrecimento nos seus parentes que não são crentes, não é digno de mim. Essa é a ideia. Nós não queremos aborrecer ninguém, nós queremos viver, se possível, em paz com todo mundo. Mas nem sempre é possível. Muitas vezes nós vamos ter que decidir honrar a Deus ou aos homens. Meus irmãos, eu passo aqui para a aplicação desse princípio, da coragem de Asa. Mas eu primeiro quero falar de como não obedecer esse princípio. Isso aqui é importante. Porque às vezes a gente lê esse texto da Bíblia e fala assim, bom, agora eu vou desobedecer às autoridades de qualquer jeito. Tenho autoridade para isso, um princípio bíblico a me conduzir, e se minha mãe ou meu pai me disser alguma coisa, eu vou... Calma, vamos ver o texto. Alguns em seu zelo cristão acabam falhando em tentar as coisas, a tentar mudar as coisas por força e violência. Lembram-se? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Muitos querem mudar as pessoas no grito, na força, ainda que esses muitos estejam certos, irmãos. Ainda que eu esteja certo no que eu proponho. O problema é que eu mesmo estando certo, quero mudar os outros na força, no grito.
E não é assim. A gente precisa entender o contexto aqui, irmãos. Asa era rei. E um rei tinha autoridade. Asa não precisava perguntar muito para as pessoas. Ele tinha autoridade de fazer, como rei, o que ele tinha que fazer. Só que o problema é que nem todos nós estamos em uma posição de autoridade. Então a gente tem que entender o texto no contexto. É claro que há princípios importantes aqui, para nós tomarmos posição para a glória de Deus, diante dos desafios que as nossas próprias famílias nos colocam. Mas a gente tem que entender o contexto. Asa era o rei. Ele não precisava ficar perguntando a todo mundo que posição ele tinha que tomar. Ele tinha autoridade para tomar. Só que eu e você nem sempre estamos na posição de autoridade. Por exemplo, os filhos não mandam nos pais. O empregado não tem autoridade sobre o seu patrão. Devemos então, nesses contextos, de filhos que estão sob autoridade de pais e de empregados que estão sob autoridade de patrões, temos paciência e prudência como agir. Lembram-se de fato do livro de Neemias? Quando ele, copeiro do rei, ele tinha que ir a Jerusalém, que estava destruída, e o rei, do qual ele era o copeiro, era o rei que tinha mandado e ordenado parar a obra em Jerusalém. O que Neemias faz? Desafia o rei em nome de Deus? Se opõe ao rei veementemente? Não, Neemias ora, pedindo ao Senhor que criasse a oportunidade de falar ao coração do rei. E quando ele faz isso, antes dele abrir a boca, o rei já está perguntando: Neemias, por que está triste o teu semblante? E aí ele fala: porque a minha cidade está assim, assim. Aí o rei diz: não, então eu vou te deixar ir na cidade, eu vou bancar a sua ida lá, vamos ajudar você. Ele orou ao Senhor. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas ele sabia que não tinha que desrespeitar a autoridade. Não era assim que as coisas aconteciam. Então, veja isso. Você não precisa concordar com o seu pai ou com sua mãe quando eles estão errados, filho. Mas há um jeito de ajudá-los. Há um jeito de corrigi-los. Você não precisa concordar com o seu patrão quando ele te pede para mentir ou fazer alguma coisa errada. Mas há um jeito de corrigi-lo, com respeito. Lembram-se de Sadraque, Mesaque, Abednego? Ó rei, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a imagem que levantaste. Se o Senhor quiser nos jogar na fornalha, que assim seja. Mas nós não vamos. Sabes, ó rei, que se o Senhor Deus quiser nos livrar da tua mão e da fornalha, Ele nos livrará. Senão, fique sabendo que nós não vamos adorá-la. E o texto diz que eles não resistiram. Vocês já perceberam que na Bíblia, nas histórias, quando o povo de Deus é oprimido por autoridades e perseguido por elas, não há resistência do povo de Deus. Em que sentido não há resistência? O povo de Deus se opõe a obedecer uma ordem contrária à vontade de Deus, mas eles não resistem com força. Eles se deixam levar para os coliseus, onde são comidos por leões, para a fornalha, onde deveriam ser queimados, para as covas. Eles não resistem. Eles não vão contra a autoridade. Eles se entregam. Como Jesus Cristo se entregou também, mesmo sendo injustiçado. Eles confiam que Deus, o Pai, jamais os desamparará. E ainda que morram, eles terão a vida eterna. Isso faz toda a diferença. Então, tem que entender o contexto aqui. De como nós, em cada caso, devemos, de fato, ter a coragem de fazer algo contrário àquilo que parentes ou autoridades esperam de nós. Todavia, irmãos, nós devemos obedecer a Deus. E nós devemos tomar uma posição diante de Deus e a favor de Deus. Devemos seguir o exemplo de Asa no sentido de colocar o nosso compromisso com Deus à frente das nossas relações pessoais. Ainda que nós respeitemos nossos pais, que são autoridade, mas nós não somos obrigados a obedecê-los quando eles nos colocam de maneira frontal contra Deus. Aí nós não somos obrigados. Nós respeitamos nosso pai e continuamos respeitando, mas nós não temos compromisso de obedecê-los. Irmãos, Deus deseja que nada obstrua o nosso caminho do relacionamento com Cristo. Então haverá momentos, irmãos, em que o nosso amor por Jesus nos custará algo em nossos relacionamentos mais íntimos. Eu me lembro de uma irmã de uma igreja que pastoreei, que ela tinha pouco tempo de convertida, mas ela se converteu verdadeiramente. Em pouco tempo ela está produzindo, como nós vimos de manhã, muitos frutos.
Mas ela tinha uma família pagã, uma família ímpia, e uma família devassa. E a família dela sempre teve o costume, juntamente com ela, antes de ser crente, de ir na casa dela e fazer festas imorais, com bebedices, com embriaguez, glutonaria, palavrões. E ela então se converte. E no início daquela sua vida de conversão, ela tenta manter uma certa relação com seus familiares, permitindo que eles ainda fossem em sua casa, praticar aquele evento de festa, mas tentando, de fato, limitar as atitudes deles, os avanços deles ali, morais. Mas chegou uma hora que ela viu que não ia conseguir. E aí, então, ela falou para a família dela: olha, se vocês se comportarem assim, mais uma vez, eu não vou deixar vocês entrar mais em casa. Eu amo vocês e vocês já têm prova disso o suficiente. Mas vocês não vão vir à minha casa mais para isso. Vocês podem vir para qualquer outra coisa, para ouvir a palavra de Cristo, para irem comigo na igreja, para tomarem um café comigo aqui. Podem vir sempre, mas não mais para essas festas. Não mais, não mais, não mais, não mais. E eles saíram de lá nervosos, brigados com ela. Alguns deles nem mais se acertaram, até onde eu saiba, até o tempo que eu fiquei lá. Alguns outros conseguiram falar um pouco. Mas é isso que eu estou dizendo na prática. Ela não os desrespeitou, mas ela foi firme na sua escolha de viver para Cristo. Eu sou do Senhor e a minha casa é do Senhor. Na minha casa isso não vai acontecer mais. Eu amo vocês, mas não vai acontecer mais, porque eu amo o Senhor acima de tudo. É isso que está dizendo aqui. É esse tipo de coragem. É esse tipo de coragem que nos custa muitas vezes a amizade dos nossos próprios parentes, a aprovação das pessoas que estão próximas de nós e que nós amamos. Ok? Podemos ser chamados a servir a Cristo em um país distante, por exemplo, e nossos pais não desejarem isso para nós, não é verdade? Às vezes tem filhos que têm chamado para missão, e os pais não querem isso para eles. Aí os filhos têm que falar: pai, olha, eu respeito o Senhor, mas eu tenho certeza que Deus está me chamando. A providência de Deus está me guiando. Meu coração está ardendo por isso. Eu quero ir, pai, eu vou. E às vezes os pais têm medo, né? Não vai, filho, vai sofrer lá. Você pode ter uma vida aqui, uma carreira aqui. Mas aí vai chegar a hora que você vai ter que servir a Cristo, independente do que sua família quer para você. Desse princípio que está sendo falado aqui. Podemos ser provados em recusar, de fato, um relacionamento, um namoro. Jovens aí solteiros. Às vezes você começou a namorar com alguém, até que frequenta a igreja, você começa a perceber que aquela pessoa está lhe ajudando. Aquela pessoa não está te edificando, está ao contrário, te atrapalhando. Tem que tomar uma decisão por Cristo. Isso vai te custar aquele relacionamento. Talvez se você tinha tanta esperança nele, mas você viu que é insustentável para que você honre a Cristo como ele deve ser honrado. O discipulado cristão custa algo. Ele custa, irmãos. Sempre custará. É claro que para cada um de nós, de uma forma, em uma área da vida. Mas ele sempre custará algo a nós. Sempre custará. Cristo em primeiro lugar sempre. O custo, é verdade, é diferente para cada cristão, para cada um de nós. E alguma das escolhas difíceis que enfrentamos pode ser uma questão de consciência pessoal para cada um. Mas o princípio é o mesmo para todos nós. Jesus vem sempre em primeiro lugar, mesmo à custa dos nossos relacionamentos. Este é o princípio para todos nós aqui. Jesus sempre no lugar de honra, acima de tudo, mesmo à custa dos nossos relacionamentos. Ok? Vamos caminhar para o final aqui, para a segunda implicação do custo cristão. Lembra? O primeiro é relacional, que a gente viu agora. Custou o relacionamento de Asa com a mãe dele, certo? O segundo é financeiro. Olha só o versículo de número 15, vamos ler juntos para terminarmos. Leiamos. Trouxe à casa do Senhor Perfeito, irmãos. Asa trouxe à casa do Senhor
as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Irmãos, vocês se lembram que Roboão, avô de Asa, desse rei que nós estamos vendo aqui, tinha sofrido a perda de um grande tesouro, lembram-se, como julgamento de Deus, que Sisaque, o rei do Egito, foi lá e tomou? Lembram-se? Isso está em 1 Reis 14, 25 e 26, a gente passou por isso. Que Roboão, como juízo de Deus, teve os tesouros do seu reino roubados de Sisaque, tomados por Sisaque. E aí lembram-se que ele fez escudos de quê? Vocês se lembram? Escudos de bronze, no lugar dos escudos de ouro, porque a glória se fora, e ele então fez escudos de bronze para substituírem os de ouro. Bom, o rei Asa fez o contrário. O rei Asa tomou o ouro de seu pai Abias, que seu pai Abias havia juntado nos seus anos de reinado, e trouxe de volta ao templo, para o culto público a Deus. E em seguida ele acrescentou o próprio tesouro dele ao templo também, aos tesouros do Senhor. Asa, então, foi capaz de restaurar a imagem manchada do templo. O que Asa estava querendo, diácono Paulo, era de fato trazer ao templo a glória que ele havia perdido, porque os objetos de ouro haviam sido levados por Sisaque, rei do Egito. Então Asa estava tão preocupado com a casa do Senhor, a glória da casa do Senhor, que trouxe todo o ouro do pai dele e dele mesmo, novamente, para o templo. Veja, havia um custo financeiro para Asa. Havia. Porque eram os tesouros do pai dele, da família e dele. Mas ele não titubeou, ele não duvidou. Ele os trouxe para o Senhor, para a glória do Senhor. E aí eu termino com a aplicação. Dar dinheiro, irmãos, a gente falou disso hoje, quando a gente leu o texto da viúva pobre, lembra? Por isso que a gente leu o texto da viúva pobre, porque tem a ver agora também. Dar dinheiro pode não ser a forma mais importante de servir a Deus. Mas não é de se negar que tem um significado espiritual que não deve ser subestimado. Porque a Bíblia fala de oferta. A Bíblia fala dos servos de Deus dando seus bens. A Bíblia fala que quando Cristo nasceu, os magos do Oriente vieram trazendo tesouros, presentes. Então tem algum significado, tem um porquê. Ainda que dinheiro não seja tudo, e não seja a primeira coisa de um homem oferecer a Deus, antes deve dar o seu coração, significa alguma coisa. Porque os textos bíblicos estão falando de ofertas, de dinheiro. E às vezes nós não falamos muito com medo de sermos confundidos com algumas igrejas que só falam disso. Com algumas seitas que só pensam nisso. E aí nós ficamos, não, irmãos, nós não falamos como eles, nem devemos. Mas não devemos negar também o que a Bíblia fala em suas páginas. E o custo do discipulado envolve sacrifícios financeiros também. Como Asa fez aqui. Asa tirou do tesouro dele e deu ao templo do Senhor. Aquilo que era da família dele, ele deu ao Senhor. Isso é um custo, é um sacrifício. Claro, irmãos, é possível dar dinheiro para Deus sem nunca dar-lhe o coração, não é verdade? É possível isso. Alguém dá dinheiro para Deus sem nunca dar o coração. Suponhamos, a pessoa vive a semana toda em pecado, aí no domingo aparece na igreja, achando que se der uma oferta ali, vai estar tudo bem. Ó Deus, cumpri aqui o meu papel, estou ofertando aqui para a tua obra, me deixa em paz e vai embora. É possível isso acontecer. Todavia, é verdade, irmãos, que algumas pessoas se valem desta bênção de ofertar e dizimar, para, de fato, não serem sinceras e parecerem algo que não são. Mas é verdade também que há crentes que amam o Senhor de coração e porque têm o coração ao Senhor, dado a Ele, também dão os seus bens e suas ofertas ao Senhor. Porque consideram Deus, como Ele é de fato, digno de todas as coisas. Ofertar nossos bens significa algo para nós. Quando são dados pela razão certa, e como vimos, não pela errada, presentes caros para a obra do reino de Deus podem ser um sinal claro também de um discipulado saudável. Quando você vê alguém ofertando, e se a pessoa faz de coração e Deus julga o coração, isso é um sinal de um discipulado saudável. Fazer sacrifícios financeiros, irmãos, para apoiar a pregação do Evangelho, a obra de Cristo por meio da igreja, é uma das maneiras
de bênção, e uma das melhores maneiras para, por exemplo, nos guardar do ídolo do materialismo. Você acha que as pessoas que não dão dízimo e ofertas realmente não dão porque isso não é tão importante para o reino, porque não vem isso na página da Bíblia, quando estão claramente ali, ou porque amam o dinheiro? As pessoas que dizem, não, Deus não se importa com dinheiro, não, eles falam isso porque eles veem na Bíblia que não há nenhum aspecto em que Deus deseja receber nossas ofertas, nossos dízimos, ou porque eles amam o dinheiro, estão de olho no dinheiro e não querem abrir mão dele. Então, dar ofertas e entregar o nosso dízimo nos livra do materialismo. Mostra que nosso Deus não é o dinheiro, que nós estamos dedicando ao Senhor. Nós não somos escravos do dinheiro, somos servos do Senhor. Mas também demonstra que nós compreendemos e apreciamos o que Deus tem feito por nós em Cristo Jesus. Irmãos, que dinheiro do mundo nós podemos ofertar para de fato valer aquilo que Cristo fez por nós na cruz? A maneira bondosa com a qual Ele tem nos dirigido a vida, qual o valor disso? Com que nós podemos nos apresentar diante de Deus que mereceria ser igualado à obra dele por nós em Cristo Jesus? Nada neste mundo. Nada neste mundo. É por isso que a mulher pobre disse Jesus sobre ela. Ela deu mais do que todos. Porque o Senhor Jesus sabe que não são valores que interessam, mas o coração que é dele. E junto do coração, tudo que é da pessoa. Irmãos, não damos para receber algo de Deus, mas porque Ele já nos deu tudo. Eu creio que no momento do dízimo e da oferta, o que deve mais nos conduzir, não é nem esperar que Deus nos dê algo, embora Ele até prometeu nos dar, lembra-se? Mas nem esperar isso, é a gratidão por Ele ter nos dado tantas coisas já. O coração do crente, ele chega aqui no domingo, ele olha para trás, para as semanas, para os dias, para as semanas e meses e anos, e fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Eu não mereço nada, o Senhor tem me dado muito mais do que eu imagino, que eu penso, que eu mereço. Louvado seja o Senhor. Isso que eu vou lhe dar, Senhor, jamais pagará. Eu vou te ofertar aqui, jamais pagará o que o Senhor tem feito por mim. Isso eu creio que é um movimento do coração. Essa é a intenção que nós devemos dar. Também, quando nós fazemos sacrifícios financeiros, ofertamos ao Senhor, mostra, irmãos, que dar dinheiro a Deus é um ato de nossa adoração. Uma forma de indicar que estamos nos dando inteiramente a Deus. Lembra-se que eu sempre digo isso aqui, né, irmãos? Quem dá o coração, dá tudo. Quem dá o coração, dá o bolso, irmãos. Se não dá o bolso, é porque não deu o coração. Se a pessoa é miserável na oferta e no dízimo, é porque há miséria no coração dele. Porque, irmãos, se nós nos damos a Deus inteiramente, nós vamos reter, se nós já demos o coração, que é o mais importante, nós vamos reter o restante. Irmãos, quantas pessoas gastam seu dinheiro, por exemplo, em futebol? Quantos pais tiram da comida dos seus filhos para gastarem em jogos de futebol? Por que eles fazem isso, irmãos? Porque eles amam aquilo. O coração deles está naquilo ali. E se eles deram um coração naquilo, eles vão dar tudo junto. Tudo. Você pode clamar a eles para não fazerem. Não façam. Vocês estão perdendo dinheiro. Não vá para o bar, não. Você está desperdiçando a sua vida. Se a sua família está sem dinheiro, você está desperdiçando o seu dinheiro. Não adianta se Cristo não intervir. Não adianta. Se o coração dele está lá, todo o dinheiro dele estará também. Porque aonde está o tesouro do homem, ali estará o seu coração. E é por isso que quando o nosso coração está em Cristo, nós não retemos nada. Nós sempre vamos achar que por mais que nós venhamos a ofertar, ainda é pouco. Porque o nosso coração está nele. Ele merece muito mais. Por essas e muitas outras razões, a doação onerosa, a doação abundante, é um dos principais indicadores do verdadeiro discipulado cristão. Sempre que damos, estamos seguindo os passos do rei Asa, como vimos aqui. Mais importante ainda, estamos glorificando o Rei Jesus, que deu sua vida por nós. À medida que crescemos em nosso amor por Ele, somos chamados a fazer mais sacrifícios, cada vez mais dispendiosos. Às vezes nos custarão relações
até com os parentes. Às vezes nos custarão nosso dinheiro, nossos bens. Mas nós faremos de maneira grata e pronta, porque muito temos amado aquele que antes nos amou. Eu termino com essa pergunta. Você é do Senhor Jesus? Você pertence a Ele, corpo e alma? Se sim, meus irmãos, nossos recursos financeiros também serão de Cristo. O seu bolso diz o quanto você ama o Senhor ou o quanto você não ama. E nenhum de nós, irmãos, seja reprovado nessas coisas tão importantes que provam se somos discípulos de Cristo ou não. Se nós somos covardes ou não. Se nós fizemos a conta, vimos o custo e assumimos com Ele, porque amamos o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.